amores, boa tarde. Hoje a nossa matéria vai falar sobre ciências, isso mesmo. Pegue seu livro agora e abra aí na página 326. Nós vamos dar início ao novo capítulo, capítulo 12. Como é o planeta em que vivemos? Esse é o nosso assunto de hoje. O que eles têm em comum, né? Você saberia dizer que lugares são esses que estão mostrando aí na imagem? Bem, no capítulo 12, nós vamos aprender aí a reconhecer as paisagens naturais e paisagens modificadas pelo ser humano. Também vamos aprender a identificar diferentes ambientes do nosso planeta. Nomear ambientes como aquáticos, terrestres e reconhecer também a importância do solo, da água, do ar para a vida na Terra, né? Então, meus amores, vamos prestar bastante atenção no nosso assunto de hoje. Vamos lá? Na página 328, ele fala aí sobre o que você vê pela janela. Então, número 1. Observe as imagens a seguir e converse com seus colegas sobre as semelhanças e diferenças entre essas duas imagens. Então, preste bem atenção. Como a gente não está na sala, nós não vamos ter como discutir ou conversar com os nossos amigos. Então, vamos agora observar essa imagem, ver quais são as semelhanças e quais são as diferenças dessa imagem. O que você viu aí que é semelhante uma imagem da outra? Fala pra mim, hein? E o que você viu que é diferente? Ok? Número 2. Uma das imagens é de um lugar em que o ser humano, né? O ser humano, ele foi o quê? Ele não tem nenhuma interferência naquela imagem. Não foi ele que fez aquela imagem, que é a imagem número 2. Ou seja, ele não construiu nada nessa imagem, né? Foi a natureza que construiu. Então, qual das imagens mostra uma paisagem natural? A imagem 1 ou a imagem 2? Então, você vai observar aí que uma imagem foi o quê? Modificada pelo homem, porque foi o homem que construiu. Agora, a outra imagem não, foi feita por quê? Pela natureza, ok? Então, preste bastante atenção. Então, quando a gente fala em modificar, é quando a gente faz o quê? A gente faz uma mudança, quando a gente muda alguma coisa, né? Tipo, eu tenho aqui um espaço e eu vou modificar esse espaço em uma sala de aula. Então, eu tô fazendo o quê? Uma modificação, né? Eu tô mudando o espaço que era uma sala, eu estou fazendo de sala de aula. Então, fiz uma modificação, eu fiz obra, então foi feito o quê? Pelo ser humano. Agora, quando é uma coisa sobre jardim, plantas, rios, é o quê? É uma modificação da natureza, que foi modificado sozinho, sem o homem modificar nada, ok? Na 329, ele pede o que você vê quando você olha pela janela da sua casa. Aí você vai registrar isso. Se você vê jardim, se você vê parque, se você vê piscina, se você vê prédio, se você vê casas, você vai desenhar aí, ok? No número 4, faça uma rápida lista de 3 coisas feitas pelo ser humano que você vê através da janela. Então, você vai escrever 3 coisinhas aí, facinho, do que você vê pela janela que foi feito pelo homem, ok? Bem, aqui ele fala um pouquinho sobre a paisagem modificada e a paisagem natural. Então, vamos lá. A paisagem natural, né, são lugares que têm mudanças que ocorrem na paisagem que são causadas de forma natural, pela chuva, pelo vento, pelos seres vivos, né? Um rio pode encher, a maré pode subir, um vulcão pode entrar em erupção, uma grande ventania pode derrubar árvores, mas a natureza continua se renovando. Então, quando lugares, né, como
vento, chuva. Essa modificação quer dizer uma modificação de paisagem natural, que é tudo feito pela natureza. Ventou forte, choveu, a plantinha que morreu e nasceu novamente. Então, aquilo ali foi tudo uma modificação da natureza. Então, se chama paisagem natural, ok? Agora, abaixo, nós vamos falar sobre paisagem modificada. Então, a gente modificamos a natureza por meio de diferentes ações. Alteramos, né, alguns caminhos de rios para abastecer a cidade de água, derrubamos algumas árvores para construir prédios e clubes, extraímos, né, minerais do solo para a nossa indústria. Então aí são modificações feitas pelo homem, que é chamada de modificação de paisagem modificada, ok? A paisagem modificada é a paisagem que ela é feita o quê? Através do homem. O homem que teve que ali arrancar aquelas árvores para fazer novos prédios, né? Para fazer casas. Então, não é uma coisa feita pela natureza, é uma coisa feita pelo homem. Então, nós chamamos de paisagem modificada, ok? Bem, agora ele fala o seguinte: você já ouviu falar da Grande Muralha da China? Bem, essa construção é um exemplo de intervenção humana na paisagem natural, isso mesmo. Pequenas muralhas em diferentes lugares começaram a ser construídas há muitos séculos. Muitos anos depois, essas muralhas foram unidas e tornaram-se conhecidas como a Grande Muralha da China. Muito legal, né? Aí está a imagem da Grande Muralha da China. Ela demonstra como o ser humano, né, interfere na paisagem da natureza, ok? Bem, aqui ele fala um pouquinho por que é importante cuidar do meio ambiente. E você? Você acha por que é importante cuidar do meio ambiente? Bem, fazemos parte de um todo. Por esse motivo, não podemos achar que nossas intervenções não terão consequências. Preste bastante atenção nessa imagem aí. Alguns dos recursos naturais que retiramos do nosso planeta, né, para usar em nosso benefício, não são respostas rapidamente. Um exemplo disso é a madeira, que usamos para fazer móveis, outros utensílios, além de construir casas. Uma árvore pode levar muitos anos para crescer. Então, nós estamos falando aí sobre o quê? A gente vai lá na floresta, né? Arranca as árvores para fazer o quê? Móveis, fazer outros utensílios. Mas ele está mostrando que mesmo que a gente faça essa modificação de pegar a árvore para construir móveis, olha quanto tempo demora para outra árvore crescer. Então, tem os seus benefícios, né? Mas também tem a parte triste aí, que é a intervenção que a gente faz na natureza, né? Aí embaixo, ele fala o seguinte, ó. As árvores são essenciais para a nossa vida. E elas servem de moradia, abrigo para muitas espécies de animais e são importantes fontes de alimentos para diversos animais e para o ser humano. Você sabia? Bem, além disso, como uma sombra, deixam a temperatura do ambiente mais fresca e agradável. O solo também é essencial para a manutenção da vida do planeta Terra. É nele que as plantas se fixam e a água fica o quê? Armazenada. Isso mesmo. Assim, nós temos o quê? Nós temos o bem-estar da natureza, que ajuda a acabar com a sede dos animais e mantém as plantas vivas. Temos que cuidar do nosso planeta, ok, meus amores? Bem, aqui agora nós temos uma atividade que fala sobre ambientes terrestres e ambiente aquático.
Em nosso planeta, há grande diversidade ambiental. Existem ambientes dentro da água e fora da água, habitados por diversas espécies de seres vivos. Chamamos esses ambientes de aquático, que é dentro da água, e terrestres, que são fora da água, ok? Número 1. Escreva terrestre ou aquático para cada imagem a seguir. Então, nós temos aí 4 imagens, tá vendo aí? Você vai observar essa imagem e vai dizer se ela é uma imagem terrestre ou se ela é uma imagem aquática. E você já sabe que uma imagem aquática é aquela que está o quê? Dentro d'água. Uma imagem terrestre é que está fora d'água. Bem fácil, né? Bem, aqui na próxima página, 334, da mesma forma que ambientes aquáticos e terrestres têm diferenças, os animais que habitam esses ambientes também são diferentes. Bem, desenhe abaixo um animal que vive em ambiente aquático e outro que vive em ambiente terrestre. Então, você tem 2 espaços aí. Você vai desenhar um animal que vive no ambiente aquático e um animal que vive no ambiente terrestre. Muito fácil, né? Bem, animais que vivem em ambiente terrestre caminham, correm, voam, pulam e se arrastam, certo? Número 3, escreva aqui o nome de um animal que voa, um animal que pula e um animal que se arrasta. Bem, já os animais que vivem em ambientes aquáticos necessitam de outras habilidades, outros tipos de corpo e, na maioria das vezes, precisam conseguir o quê? Respirar debaixo d'água, né, meus amores? Eles precisam ter o quê? Aquela respiração debaixo da água, porque eles ficam muito tempo dentro da água, porque eles são animais aquáticos, correto? Bem, aí tem um super desafio. Complete as frases com as palavras que estão faltando e depois escreva cada uma na cruzadinha de acordo com o número. Então, você vai ler essa frase, vai ver qual a palavrinha tem que encaixar aí e depois você vai colocar essa palavrinha lá, né, na cruzadinha de acordo com o número da frase. Combinado? Bem, meus amores, então caprichem aí nas atividades. Daqui a pouquinho estou passando com a correção. Qualquer dúvida é só me chamar. Estarei deixando um vídeo bem legal sobre animais aquáticos e terrestres. E também sobre paisagem modificada e paisagem natural para fixar mais o nosso assunto de hoje, ok? Um beijo, meus amores. Tchau, tchau. Paisagem natural e paisagem modificada. Paisagem natural é aquela que possui apenas elementos da natureza, ou seja, é a paisagem que não passou por interferência do homem. Alguns elementos da natureza que podemos encontrar nessa paisagem são o mar, a cachoeira, as plantas, as montanhas. Paisagem modificada é aquela paisagem que deixou de ser natural porque o homem precisou modificar para satisfazer as suas necessidades. Alguns elementos que podemos identificar na paisagem modificada são as ruas, os prédios e as casas, as pontes, as plantações. Vamos entender melhor. O homem encontra uma paisagem natural, mas para poder construir o seu abrigo, para poder morar, ele constrói uma casa. Então a paisagem que era natural, agora ela passa a ser uma paisagem modificada, porque houve interferência do homem. O homem modifica a paisagem para poder construir casas, prédios, escolas, hospitais, para plantar, para construir lojas, shoppings, para construir ruas. Na Terra existem diferentes
Ambientes, com seres vivos e componentes não vivos que se relacionam. Esses ambientes podem ser ambientes terrestres, e ambientes aquáticos. Os ambientes terrestres são florestas, desertos, e os ambientes polares. Os ambientes aquáticos podem ser marinhos e de água doce. Os ambientes aquáticos marinhos são os oceanos, os mares, e os lagos salgados. Os ambientes aquáticos de água doce são os rios, lagos, riachos, nascentes e outros. E cada ser vivo tem sua característica própria que os faz viver em ambientes específicos, alguns em ambientes terrestres e outros em ambientes aquáticos. Há alguns que vivem nos dois.